Por favor, tome o seu assento, por gentileza. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 27. Salmo 27. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa manhã tão rica, por estar na casa do Senhor mais uma vez. Will, você faz isso todo dia, eu sei, mas essa é uma manhã ainda assim rica, porque ela podia ser pobre se a gente não tivesse conseguido chegar. Mas o Senhor nos deu uma rica manhã de poder estar na sua presença. Eu gosto desse hino que a gente estava cantando, porque ele faz lembrar exatamente isso, né, da riqueza do Senhor. Ele fala que as belezas do mundo ela não pode se comparar àquilo que é a beleza do céu. Ele ainda fala assim, eles tentam me encantar, mas são vãos terrestres esplendores. Né? Eu contemplo o meu lar. Eu também queria agradecer ao nosso pastor, na pessoa do pastor Alci, por estarmos aqui nessa manhã. Eu considero cada oportunidade dessa, irmãos, um prêmio de Deus para a nossa vida. De poder compartilhar da palavra de Deus, porque eu amo estar na casa do Senhor. Né? Salmo 27 fala um pouquinho disso. Vamos ler um pouquinho? É rápido um trecho. Eu prometo que eu não vou demorar. Quero, de maneira bem devocional, falar com os irmãos a respeito de um assunto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que são ao redor de mim. Pelos que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e me responde. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com a tua ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que andam me espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram a crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor nessa terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. O salmista Davi, irmãos, o rei Davi, ele tinha essas expressões que quando você começa a analisar, ele parece que era uma pessoa exagerada. Em um salmo ele fala assim, se eu colocar, a minha cama ficou um lago de lágrimas, né? E ele apresenta as suas ansiedades e aquilo que ele sente a respeito do Senhor, sempre com exemplos que amplificam muito o sentimento do seu coração. E apesar de ele parecer, isso que eu disse, uma pessoa exagerada, e apesar de a gente achar que a pessoa ser exagerada é uma coisa ruim, isso apenas expressa a seriedade com que Davi tratava o assunto, meu Deus. A seriedade com que ele tinha quando ele olhava ao Senhor e ele esperava a sua vida inteira derramada em Deus. O Salmo 27 é mais um testemunho disso. Ele fala assim, quem dera habitar a casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa aprender no seu santo templo, contemplar a sua formosura. E ele começa a apresentar as expressões de por que o seu sentimento é assim, quando ele começa a mostrar aquilo que se levantava contra ele. A partir do versículo 11, se eu não me engano, aí você pode acompanhar, ele começa, na sua parte final desse versículo, os últimos 5, 6 versículos, ele começa a apresentar que Deus pediu alguma coisa para ele. Ele falou assim, tu me disseste, busque a minha face. E o meu coração respondeu, a sua face, Senhor, buscarei.
Davi sabia que muito mais do que uma necessidade que ele sentia a respeito de Deus, era uma vontade de Deus que Davi estivesse com ele. Isso desde o princípio. Não só na vida de Davi, mas como na vida de todos os homens. A palavra de Deus fala em Gênesis que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ter com Adão. A palavra de Deus fala que ele chegou certo dia para Abraão e falou assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele falou para Jacó: olha, Jacó, se você honrar o meu nome e você andar nos meus caminhos, eu vou multiplicar a sua vida. Para José, ele foi tão próximo que deu sonhos a José e mostrou que se José permanecesse fiel, ele ia para um lugar de glória. A Moisés, ele aparece no deserto e faz um chamamento a Moisés, que se Moisés de novo ouvisse a voz de Deus e andasse naquilo que Deus mandou para ele fazer diante do povo de Israel, tudo que Deus prometeu a Moisés que ao povo de Israel aconteceria, seria feito. A Josué, ele falou assim: Josué, se for corajoso, esforça-te. E Josué, demonstrando coragem e esforço, também entrou com o povo de Deus na terra prometida. O que eu quero dizer com isso? O que eu estou falando para você é que a vontade de Deus para a nossa vida, em primeiro lugar, é que nós estejamos completamente entregues e juntos a Ele, desde o nosso coração. Nós precisamos entender isso não apenas como um pensamento nosso, mas como uma atitude. Davi fala assim: olha, o Senhor pediu para mim, busque o meu rosto, e o meu coração respondeu: o seu rosto, Senhor, eu buscarei. O próximo versículo, Davi começa a dar algumas ideias para Deus, de que aquilo, se isso acontecer no versículo anterior, que ele não desampare, que ele não o deixe, que ele não seja simplesmente, que ele não entregue ele às mãos dos inimigos. E aí depois ele fala alguma coisa, irmãos, que a nossa consciência às vezes demora um pouco para entender, porque ele fala assim, ó: se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me sustentará. Você já passou alguma vez na sua vida em que a companhia sua era tóxica a alguém? Que o fato de ser visto com você, ou o fato de falarem o teu nome, ou o fato de levantarem alguma conversa ao seu respeito, ainda que fosse boa, causasse problema em algum lugar? A história dos Hebreus conta que quando Davi assumiu o reino de Israel, quando a conversa chegou lá na Filístia, lá nos filisteus, eles estavam jantando e todos da mesa se levantaram para ir ter guerra com Davi. O Salmo 120 fala assim, que há muito tempo, o salmista falando, e esse é um outro salmista, ele fala assim, que há muito tempo ele habitou nas tendas de Quedar e de uma outra região. Que ele habitou há muito tempo no meio de povo que odiavam a paz. E ele falava assim, olha, pacífico sou, último versículo do Salmo 120, pacífico sou, mas abrindo eu os meus lábios, eles já querem guerra. Você já passou por momentos assim na sua vida? Em que o simples fato de você ser você causar comichões no coração de alguém? Causar vontade contra você no coração de alguém? Davi estava falando fora dessa perspectiva. Quando Davi estava sendo perseguido no meio do povo de Israel por causa da promessa que Deus tinha feito dele de estar no lugar de Saul, e Saul odiou por isso, quando ele estava nessa questão, ser parente de Davi não era boa coisa. Saul matou todos os sacerdotes de Israel porque ajudaram Davi. Mas aí ele fala assim, quando meu pai e minha mãe me desampararam, o Eterno me sustentou. O Deus eterno não me desamparou. E ele continua explicando, isso é uma coisa muito interessante para o crente. Tem muita gente que fala assim, eu não vou nem falar desse assunto porque eu não quero que aconteça. Irmãos, é justamente essa a maravilha que Davi nos traz no seu salmo. Ele está ali descrevendo todos os seus inimigos, todos os problemas, e são problemas graves, irmãos. Ele não está iludido com a situação, ele sabe que a sua situação é difícil. Ele fala assim, os meus inimigos andam me espiando. Eles procuram um motivo, eles andam vendo, será que ele foi fazer aquilo que ele falou que ia fazer?
Onde é que Davi está? O que ele está fazendo? Deve estar aprontando de novo. Deve estar falando com aquele Deus dele de novo. Deve estar querendo ser crente de novo. E aí ele fala no próximo versículo, eles levantaram falsas testemunhas contra mim. O simples fato de alguém ter um assunto ruim ao teu respeito torna-se verdade. Porque aquele assunto ruim ao teu respeito vem de encontro a uma expectativa que a pessoa tem para lhe destruir, para lhe tirar do foco. E puxa, Will, que sequência negativa é? Porque realmente era muito ruim a maneira como Davi se apresentava ou se sentia diante de Deus. Mas aí no versículo 13, irmãos, ele fala assim, pereceria sem dúvida. Sem dúvida eu teria morrido se eu não tivesse esperança que veria os bens de Deus na terra dos viventes. Eu teria com certeza nenhuma saída se não fosse o Senhor em quem eu estivesse confiando. Se não fosse Deus o meu resgate. Jó cercado pela sua doença e traído pelos seus amigos, falando que a culpa era dele. Vindo a sua mulher, a sua própria esposa, Jó, faz um favor para a sua família, para os seus filhos que já morreram. Faz um favor pela sua honra, Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre, meu filho. Você fala com uma louca mulher. Você acha que eu recebi o bem de Deus e não ia receber o mal também? Quem explica uma esperança dessa, irmão? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Quem explica uma esperança como a de José, se mantendo fiel cada etapa da sua vida, sabendo que a situação só estava piorando? Primeiro foi vendido como escravo, as coisas melhoraram um pouco, virou o chefe dos escravos. Mas aí a mulher, já não bastava os meus irmãos inventarem uma mentira a meu respeito. Essa mulher que aqui que nem me conhece, que eu nunca falei nada dela, arrumou um negócio para mim também. Eu vim parar na cadeia. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor porque os seus olhos estavam no prêmio que Deus tinha lhe prometido. Se não fora o Senhor, ora diga Israel. Se não fosse o Senhor que tivesse nos sustentado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. O rei Ezequias chegou diante de Deus no altar do tabernáculo e falou assim, falou, Senhor, no altar do templo, e falou, Senhor, está aqui as cartas do Senaqueribe. Olha a promessa dele para nós, Senhor. E ele falou que ele queimou todos os deuses das outras nações. Mas ele fez isso, Deus, porque não eram deuses. Só o Senhor é Deus sobre os céus e sobre a terra. A esperança do crente, irmãos, ela está devotada em Deus, apesar de todas as circunstâncias serem contrárias a você. Apesar de todos os problemas virem contra você, a sua esperança precisa estar entregue ao Senhor. Às vezes, todos os problemas que você expõe diante de Deus, todas as vezes que você expõe os seus problemas diante de Deus, a realidade daqueles problemas é muito grande, você tem razão. Os problemas realmente são contrários a você tem razão. Só que deixa eu te falar também, você tem razão em confiar em Deus. Você tem razão também em colocar em Deus acima de qualquer um dos seus problemas. Você também tem razão em fazer isso. E isso é muito melhor do que confiar no diagnóstico contrário ao seu. Pedro chega para Jesus e fala assim, Senhor, é o seguinte, se todo mundo aí for contra o Senhor, eu não vou não. Eu não vou lhe trair. Eu vou ficar do seu lado, Senhor. Você pode ter certeza. E todos os discípulos, a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 26, que fizeram o mesmo. Não, nós todo mundo. Quando Jesus é preso, irmãos, depois da sua oração, no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, quando os soldados vêm buscar para pregar, para o prender, todos os discípulos foram embora. Todos os amigos dele que horas atrás tinham dito, olha, nós estamos com o senhor
e não abrimos mão, viu? O senhor é... Se for para morrer, morre todo mundo junto. É. Aqueles mesmos amigos o abandonaram. O mais corajoso deles seguia de longe e, por fim, o negou. Jesus é crucificado, é morto, pelo meu e pelo seu pecado. Ao terceiro dia ressuscita. Aparece as mulheres ali fora, depois aparece aqueles mesmos discípulos dentro da casa. E isso é lindo, pastor. Porque ele chega naquela casa e ele fala assim, cadê os que falaram que... Ele não chega na casa e fala assim, cadê aqueles caras que falaram que ia ficar do meu lado e não ia me abandonar? Cadê aqueles que falaram que se era para morrer, ia morrer todo mundo junto? Tá aí vocês, né? Escondido dentro dessa casa, com medo do... Não, ele fala assim, paz seja convosco. Sabe por quê? Porque Jesus estava confiado nessa palavra aqui, pereceria sem dúvida. Eu pereceria sem dúvida se eu não confiasse que veria os bens de Deus na terra dos viventes. Ainda que Jesus tinha visto a morte, estava ele vivo ali de novo, por causa da sua confiança em Deus. Quando o pai e a mãe desamparam, quando não há lugar para você ir, quando o diagnóstico é contrário, você ainda tem motivos para esperar no Deus da sua salvação. Não tema, meu irmão. Ele termina o versículo 14 dizendo assim, olha, confia no Senhor, hein? Pessoal, confia no Senhor. Confia no Senhor, vale a pena. Porque Deus é o Deus da nossa salvação. Que você possa entrar na presença de Deus hoje nessa confiança tremenda de que Ele te ouve, de que Ele é teu guia, de que Ele é o seu Senhor. E de que, apesar de qualquer circunstância, qualquer diagnóstico ruim que a sua vida possa ter hoje para frente, o Senhor é aquele que te guarda. Fique com os olhos no prêmio daquilo que Deus lhe prometeu, irmãos. Aquilo que Deus lhe prometeu ainda está de pé, aquilo mesmo, não mudou. Você não precisa de mudar a sua vida porque o diagnóstico é ruim. Continue confiando naquilo que Deus lhe prometeu, para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Alci, receba ele com alegria, por gentileza. Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Quantos querem agradecer a Deus por esta boa ministração, né? Deus tem falado conosco.